Eu vou com o personal trainer agora, porque eu sou muito preguiçosa. Com mais de 40 páginas, a reforma da Previdência... Muito boa noite aos amigos e às amigas que vão nos acompanhar agora. Bom dia, boa tarde, boa noite aos que vão nos acompanhar posteriormente. Eu sou o Flávio Rezende e essa é mais uma edição do programa A Voz do Cerrado. Hoje nós recebemos mais uma vez nosso amigo Leonardo e também a economista do DIEESE, Leila Brito. Muito obrigado. Boa noite, estou feliz aqui, estou num ambiente muito legal, muito tranquilo e a música bonita. Opa, muito bom. E aí, Leonardo? Estamos aí, né, Flávio? Mais uma semana esperando aí a tragédia, né, anunciada. Cada semana uma nova tragédia, e né? Vamos falar desses impactos aí dessa tragédia anunciada. Bom, como eu tinha falado, né, a Leila é economista do DIEESE. Nós vamos falar hoje sobre reforma da Previdência, que é o tema do momento e que diz respeito a todos nós. Mas, Leila, fala pra gente um pouquinho o que é o DIEESE e a importância, né, principalmente nesses dias turbulentos aí. Então, o DIEESE é uma entidade, né, sustentada por sindicatos de trabalhadores. Foi criada em 1955, em São Paulo, no momento em que a economia brasileira estava pujante naquele momento, estava crescendo e tinha uma inflação alta, e os trabalhadores começaram a se organizar em São Paulo e pensaram em criar uma entidade. Havia também essa ocorrência na época de manipulação de índices oficiais do governo, e, por conta disso, os trabalhadores resolveram se organizar para criar uma entidade que produzisse índices confiáveis, não só de inflação, mas em relação a diversos indicadores econômicos. E o DIEESE foi criado inicialmente para ser uma instituição, uma universidade dos trabalhadores no estado de São Paulo. Mas foi bem sucedido o projeto, começou a assessorar as grandes entidades sindicais brasileiras da época, e foi se expandindo, foi para o Rio Grande do Sul, foi para Minas Gerais, foi para vários estados do Sudeste, foi se ampliando. Aqui em Goiás, foi criado o DIEESE em 1993, né? Nós estamos aqui assessorando as entidades há alguns anos já, e nesse período todo, o Brasil se transformou, a partir de 2003, com o governo Lula, houve uma expansão do mercado interno, um crescimento econômico, isso tudo exigiu de nós aprofundar os estudos. Até para saber do que se tratava esse crescimento, se ele era sólido na época. Exatamente, se era sólido. Né? A transformação tecnológica também fez com que nos desafiar para estudar novos temas, como a questão da jornada de trabalho, a reestruturação produtiva, né, a terceirização, tudo isso foram eventos que vieram para a pauta da negociação dos acordos coletivos, das convenções coletivas dos trabalhadores. A gente desenvolveu bastante formação de educação sindical para os trabalhadores também, né, e nos debruçamos sobre os projetos e os planos econômicos que vieram no decorrer desses últimos 20, 30 anos, né? Tudo isso é parte do nosso trabalho que envolve aí a economia do trabalho. Muito bom, e no próprio site do DIEESE, né, tem lá os estudos, os indicadores, né? Então, quem quiser entender... Flávio?
Diese, né? .org.br. Aí lá tem os cadernos de indicadores. A gente produz uma série de notas técnicas, a gente produz anuários econômicos, e até recentemente em parceria com o governo federal, e agora, como mudou a concepção do governo federal, foram rompidas nossas parcerias. Esse mediador que tem no governo federal hoje, no extinto Ministério do Trabalho, que é muito utilizado pela sociedade, não só pelos trabalhadores ou as suas entidades, mas também pela bancada patronal, pelas empresas, era utilizado muito, né? Foi o Diese que criou esse método, essa metodologia, que implantou, criou os observatórios do trabalho, em parceria também com os governos federal e estaduais, alguns governos estaduais. Fazemos as pesquisas de cesta básica em 18 capitais brasileiras. Eu sempre entro lá e acompanho. Que a gente é um instrumento importante para implementar políticas públicas, inclusive serviu de base para reduzir impostos de alguns produtos da cesta básica na época do governo Dilma. E muito importante tudo isso, porque são informações e são subsídios para as negociações coletivas, para fortalecer, né, os argumentos e permitir que os trabalhadores tenham conhecimento para ter força para negociar do lado de lado com o patronal. E nesses dias, né? Deixa eu só dar uma boa noite aqui para Eliette Santos, para o nosso amigo, né, o jornalista Roberto Nunes, para Cici Souza e, né, são as pessoas que nos acompanham. Muito obrigado aí. Compartilha para a gente aí, nos ajude. E aí, Leonardo, alguma, assim, sobre o Diese? Então, para deixar claro para o pessoal, né, o Diese, então, ele surgiu da organização dos sindicatos, e quem mantém são os sindicatos, é isso? Quem mantém o Diese são os sindicatos. A gente também tem as parcerias com instituições de pesquisa e com os governos, dependendo dos temas que forem desenvolvidos nessas pesquisas, né, de interesse dos governos estaduais. Inclusive, eu li um trabalho recente sobre o salário mínimo, a evolução do salário mínimo, né? O poder de compra dele, o salário mínimo que a Dilma tinha colocado, né, como regra, né, a valorização do salário mínimo na era Lula. Então, quem puder lá acessar o site do Diese, vale a pena, né, Leila? Você lembrou bem, porque o Diese foi quem subsidiou tecnicamente as centrais sindicais para apresentar essa proposta ao governo do Lula, na época, em 2008, e foi as centrais, em decorrência dessa proposta, porque a gente tem a concepção de que o salário mínimo é um instrumento importante de distribuição de renda, e as centrais, nós fizemos bastante estudos sobre isso, subsidiamos as centrais fizeram a marcha, né, para conseguir implementar uma política de recuperação do salário mínimo, que perdurou nesses anos todos, no governo Lula e no governo Dilma, e o salário mínimo terminou esses anos todos aí com uma recuperação, um aumento real de 77,1%. Né? De aumento real. De aumento real. E agora, né, desde o impeachment e o governo Temer, ele não teve a valorização necessária, e agora a primeira medida do governo Bolsonaro foi tirar R$8. Né, tirar R$8 abaixo do que tinha sido aprovado pelo Congresso, né, na lei orçamentária anual. Para deixar reforçado, então, a lei orçamentária anual foi estudada tecnicamente, o Congresso apreciou esse estudo técnico e, por um capricho político, foi retirado R$8 do salário mínimo. Uma forma de mostrar que o governo tem lado. Né? Isso, que é o lado de quem quer esmagar o povo pobre do Brasil. Justamente. Agora nós vamos entrar no assunto que é o mais importante, né? Em todos da hora. Urgente, da hora. Né? E aí nós temos uma matéria da Rádio Senado, né, que eles fizeram um resuminho do que é essa reforma da Previdência. Vamos ouvir ela. Vamos lá. Com mais de 40 páginas, a reforma da Previdência estabelece uma idade mínima de aposentadoria de 65 anos para homens e de 62 para mulheres, para o regime geral e para servidores públicos e parlamentares. No caso da aposentadoria rural e dos professores, a idade mínima será de 60 anos. Policiais vão se aposentar com 55 anos de idade.
A alíquota de contribuição será cobrada de acordo com o valor do salário, variando de 7,5% até 16,79%. Pela reforma da Previdência, a aposentadoria por invalidez, que se chamará por incapacidade permanente, não será paga integralmente, a não ser nos casos de acidente de trabalho, doenças profissionais e do trabalho. A pensão por morte ficará menor e não haverá acumulação de benefícios integrais. Pessoas com deficiência receberão um salário mínimo de benefício de prestação continuada a ser pago a idosos com mais de 70 anos. Aqueles com mais de 60 receberão R$ 400 até terem o direito ao valor integral. O líder do governo, senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, declarou que a reforma vai acabar com privilégios e resolver o problema do déficit. Procura criar bases para a sustentabilidade da Previdência, para que, no futuro, todos os aposentados possam receber os seus proventos e evitar que aqui no Brasil a gente possa vivenciar momentos de crise aguda, como ocorreu na Grécia ou em Portugal. Portugal teve, inclusive, que aprovar uma emenda à Constituição Federal Portuguesa para reduzir salários, porque o governo ficou insolúvel. Para o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, a reforma tem pontos positivos, mas admitiu que a oposição vai tentar alterar algumas regras. Acho que eles aproveitaram algumas coisas da CPI da Previdência, isso é positivo, como o fim da TRU, mexer no refis, que era uma vergonha mesmo, a cobrança dos grandes devedores, chamados devedores contumaz, ser mais duro na cobrança no combate à fraude, aí pega principalmente a apropriação indébita, que só aí, pela CPI, dá 50 bilhões por ano. O que eu estou ainda preocupado é ainda o regime de capitalização. O regime de capitalização será optativo e a aposentadoria dos militares será alvo de um outro projeto de lei. O governo estima uma economia superior a R$ 1 trilhão em 10 anos com as mudanças. Da Rádio Senado, Érica Christian. Bom, uma boa noite, né? Obrigado a Sônia Parente por nos acompanhar. E o Ademar Macedo está perguntando, Leila, quem está perto de aposentar, essa lei muda alguma coisa? Assim, quem está, né? Perto dele é do meio para frente, né? Pelo que ele colocou, que acho que está próximo. A pessoa que está perto de aposentar, mas que não obedece ainda os critérios de aposentadoria pelas regras atuais, automaticamente ele já está nos novos critérios, se for aprovado. Se for aprovado, ele vai ter dificuldades, então, né? É porque o período de transição que eles dizem é o que especificamente? Quando eles falam lá assim, mas vai ter um período de transição, muita gente não entende o que significa realmente esse período de transição. Essa transição significa postergar, né? Significa postergar o tempo que você tem de contribuição. Um adiamento. Se você falta só 4 anos, por exemplo, aí entra uma nova conta. Porque passa a valer agora. Essa é uma das críticas principais. Pega aquele dinheiro que está todo lá depositado no sistema da Previdência e transfere para essa nova Previdência, é mais ou menos isso. Não, é porque assim, por exemplo, agora, né, essa soma do 85,95, que hoje você aposenta, soma anuidade com tempo de serviço. Com tempo de serviço, vai mudar. Aí tem um tempo lá, até 2023, 2036. Que a transição é 23. Você vai ter que somar 105. Então, não é mais 95, vai ser 105 para os dois, não tem mais a diferença de homem e mulher. E aí, se a lei foi implementada, entrou em vigor, você não completou aquelas condições da lei em vigor hoje, você automaticamente está nos novos critérios. Ao invés do 85,95, você vai ter que fazer 105. Então, para o colega aí que perguntou, né, o companheiro então... vai ter que ficar mais, vai ter que postergar. Se falta 5 anos, vai ampliar muito mais para, ao invés de 95, ele vai ter que trabalhar mais 10 anos. Tem mais uma pergunta aí, Flávio? Então, na verdade, aqui a Eliette Santos está perguntando se ela tem acesso a
reforma tem previsão para ser votada? Não, por enquanto não tem, está em fase de negociação. Acho que é essa hora que as pessoas têm que pressionar contra. É a hora que a gente pode influenciar os deputados que a gente votou neles. Leila, aí uma questão que revoltou as pessoas, até gente que eu conheço que votou no Bolsonaro, foi a questão da idade mínima, né? 62 anos para as mulheres, 65 anos para homens. Mas o próprio Bolsonaro, durante a campanha, era contra isso. Coloca pra gente aí o áudio aí, Carlito. A expectativa de vida no Nordeste está na casa dos 70 anos de idade. Querer aprovar uma reforma com 65 anos é, no mínimo, uma falta de humanidade. Querer uma contribuição de 49 anos, isso é um crime. Geralmente, os mais humildes, que estão sim concentrados na região Nordeste. Tanto é que a menor expectativa de vida entre as 5 regiões do Brasil, a menor é daqui. É uma maldade com o povo nordestino. Pois é. Então o Bolsonaro mudou de opinião rápido, né? É, estranho, né? E só para fazer um adendo, Flávio, muita gente diz, mas o Bolsonaro está sendo vítima dessa circunstância. O Bolsonaro enganou a gente. Mas o Bolsonaro não vai deixar isso passar. Gente, acorda. Primeiro, que o Bolsonaro é o principal, o expoente dessa reforma da Previdência. Ele bate no peito. Até porque ele falou o seguinte, de economia eu não entendo, tá tudo nas mãos do Paulo Guedes. Posto Ipiranga, o Paulo Guedes. E o Paulo Guedes, até as pedras sabem que ele defende isso há muitos anos, né? Ele é banqueiro, né, Leite? O Paulo Guedes, e para a gente recapitular um pouco da história desse elemento aí, desse indivíduo... Gostei da palavra. Boa noite não chamar de canalha. Nossa amiga, boa noite, Vani Souza. Obrigado pela audiência aqui. É para não chamar um cara desse de canalha, você tá entendendo? Porque o cara quer que as pessoas trabalhem 40 anos. Você imagina aí, quem está escutando a gente, se você não ficar sem emprego nenhum segundo, você vai ter que contribuir 40 anos, no mínimo. Bom, e agora a gente está aí com quantos milhões de desempregados? 14? É inacreditável o que estão fazendo com o povo. Não estão levando em consideração o aspecto social, a história de vida das pessoas, o momento do país, que eles, inclusive, têm 99% de culpa dessa circunstância. O Paulo Guedes trouxe esse regime de capitalização do Chile, e no próprio Chile, com todas as tendências fascistas que o Chile tem, aquilo está sendo revisto, porque as pessoas estão suicidando. Imagina o que é se aposentar e ganhar R$700 por mês. Leila, a Sônia Parente está perguntando, ela tem 59 anos e quer saber se ela entra nessa mudança. Depende da quantos anos de contribuição ela tem. Se os 59 ela somar, por exemplo, tiver mais 31 de contribuição, ou 36. Se a soma fizer 85, ela já pode se aposentar, e imediatamente ela tem que ir lá no INSS e pedir, antes que seja aprovado, que ela não caia. Sônia, se você tiver condições de se aposentar, se aposente. Não espere mais. Verdade, Sônia. Só para outra adenda aí, o telefone do INSS é 135, pode ligar lá, tá? Corre atrás enquanto ainda é tempo, né? E os militares ficaram fora, né, do texto. Eles estão falando aí que vão apresentar até o dia 20 de março, né, uma proposta de reforma da Previdência para eles, mas... Os militares, o Poder Judiciário e os políticos. Todos ficaram fora, porque... E se essa reforma fosse boa, será que eles iriam ficar fora? É estranho, não? Ou seja, quem lê a proposta, a emenda constitucional, vê muito claro que essa emenda é para sacrificar a população, né? Os mais pobres, não é para tirar privilégio. Esse discurso do governo que fala que vai todos iguais é simplesmente falacioso, é um deboche, na verdade é um deboche. Porque parte do pressuposto que nós todos somos idiotas e que a gente não sabe olhar a realidade, não sabe ler. A gente lê claramente, pode analisar a proposta. É um deboche, quem acredita é burro. E porque é o seguinte, hoje em dia as pessoas têm acesso ao mínimo de informação. Claro, com certeza. Quando te falam, olha, não, mas você vai demorar 40 anos para contribuir, vai aposentar com no mínimo 65 anos, e você
fecha a cara, e de repente o cara doura a pílula e fala assim, não, mas isso daí a gente está tirando os privilégios. De quem, cara pálido? Privilégio de quem? De quem ganha um salário mínimo? Hoje eu ouvi Gente, não uma... parece cara nada mais. Ai, meu Deus. No final da reportagem, eles têm a cara de pau. A cara de pau, hoje eu tô fazendo às vezes o Alessandro aqui. Eles têm a cara de pau de dizer que vão economizar com salários do povo, que o próprio povo pagou R$1 trilhão. Só isso, sendo que paga... Quanto que paga de juros? Só os juros... Nós sempre falamos sobre esse tema aqui, vamos bater nessa tecla até as pessoas que nos acompanham entender. O que o governo arrecada, ele paga metade somente para os banqueiros, para os bancos, não é, Helena? É, 41%. Isso dá mais ou menos uns 500 bilhões por ano, né? Dá mais, Dá mais. Mais de 1 bilhão. 1 bilhão. Então, Mais de 1 trilhão. 1 trilhão. Chega Mais de 1 trilhão. Chega um Porque trilhão. o orçamento são trilhão. quase 3 trilhões. Por que é o um senhor trilhão. Paulo Guedes não fala em diminuir É o 1 gasto? trilhão e ativo? 65 bilhões, que é o que eu leio do ano de 2018. Eles não querem mexer, por exemplo, inclusive a PEC a emenda constitucional 95, conhecida como, na época que estava sendo votada, como PEC da morte. A PEC do fim do mundo. PEC do fim do mundo, que está matando gente, né? Porque 241, porque inclusive aumentou até a mortalidade infantil, graças a ela, porque o governo não tem condições de investir E o Bolsonaro votou a favorável, votou tá? a favor, e ele tinha dito que ia votar contra. É. Mas eles não mexeram no gasto com os juros. Não mexeram nos gastos com os juros. Porque os banqueiros vão ser beneficiados. Aí a gente pode já ir nas causas da reforma da Previdência. O que se fala é que a Previdência está quebrada, e, na realidade, ela não está quebrada. Quando a gente vai olhar as contas da Previdência, a gente verifica que o problema da Previdência não é gasto, o problema da Previdência é a arrecadação. Arrecadação. Até porque É tem receita, muita gente que né? deve, muitas grandes empresas Exatamente. que devem. Tem desvios, tem Tem sonegação, Hoje, tem apropriação indébita, que é aquela história da empresa que desconta do funcionário e não repassa para a Previdência. Isso é né? apropriação indébita para dar um nome bonitinho para roubo, E assalto. tem a DRU também, né, que eles tiram 30% Tem a do sistema desregulação das receitas da União. que é um dinheiro que deveria ficar lá. Desvinculação, Né? Então isso aí você pegar aquele dinheiro e utilizar ele para outra se coisa. tem rombo, por que tira dinheiro? Né? Então isso aí que as pessoas têm que começar a raciocinar. Então, a conta pensar. ela é feita de maneira errada, porque ao invés de considerar a receita potencial, que é a efetiva, que é destinada ao sistema de seguridade, né, que no artigo 195 da Constituição estabelece que as fontes de receita, tanto do empregador, quanto do empregado, quanto do governo federal, que é destinada à seguridade, é para sustentar esse sistema que inclui a saúde, assistência social e previdência social. Né? Então, tudo isso não é feito da forma como é estabelecido constitucionalmente. Então, por isso que essa conta vai dar, invariavelmente, deficitária artificialmente, porque, na realidade, ela não é deficitária. O que Ou seja, tem dinheiro para pagar os aposentados, né? Dinheiros que é desviado para outros locais e que os devedores, os sonegadores não pagam, o governo não cobra. Aliás, ele anistia grandes grupos, né? Os banqueiros. O pessoal entendeu o que é a anistia, é perdoar quem deve. Quem deve simplesmente não paga. Deve não paga. Qual o bolsonarista aí que votou no Bolsonaro que vai ter dívida perdoada? Me diz aí, gente. Vamos lá, participa aí. Se eles fizerem o sinal da arminha, talvez até vão resolver essa situação. Então, boa noite aí ao Deus Dete, meu grande amigo, garçom, gente boa. O outro argumento é que, além de falar que a Previdência está quebrada, mas a Previdência é o maior gasto do orçamento da União. Pois não é. É 41% do orçamento da União, quase a metade, é com juros e encargos da dívida, né? Que é um dinheiro que sai do trabalho do povo e vai para o bolso dos grandes banqueiros. Dos grandes banqueiros, que são os grandes aplicadores, principalmente, né? E 25%, 24% é a Previdência, é o sistema de seguridade, né, que está incluído ali a Previdência, a assistência e a saúde. E na sua opinião, Leila... E tem mais uma coisa, um adendo aí, Flávio. A Previdência, ela também não é deficitária porque existem outras formas de receita da Previdência, não é isso? Sim, tem outras formas tem a receita. Quem que sustenta a Previdência hoje? É o trabalhador ativo, que no cômputo total do montante que vai para a Previdência, que é em torno de 740 bilhões, 41 bilhões, que vai para o sistema de seguridade. Sai dos trabalhadores do emprego formal,
Os demais recursos vêm dos empregadores, que contribuem com a Previdência, e o outro são os impostos do governo federal, né? Tipo a taxa, o COFINS, PIS, COFINS, contribuição sobre lucro líquido. Aqui, ó, o Roberto Nunes, né, até lembrou aqui, ó, que a CPI da Previdência mostrou que 50 bilhões das grandes empresas não pagam, né? Não pagam. Não pagam. É aquele que o senador Paim fala que é o deve, não paga, deve e paga quando eu quiser. E vamos sempre lembrar que o governo Temer deu perdão para as grandes empresas aí, que somam 47 bilhões de reais. Só o Itaú levou 25 bilhões. Né? E o Itaú para ainda banqueiros, deve 1 bilhão, né? Para bancos, para os bancos. E o Itaú ainda deve 1 bilhão e meio. E para o agronegócio, eles liberaram também. Não eles querem 17 bilhões de perdão fiscal. Perdão fiscal. Mas qual é o objetivo dessa reforma? Seria para vender planos de previdência privada? Assim, porque, pelo que esse texto que foi apresentado, ele praticamente desmonta, né? Acaba com a previdência pública. Então, aí que é a questão, qual que é o pano de fundo dessa história aí, né? Essa história da reforma da Previdência, ela não é um fato isolado no contexto dessas reformas que estão acontecendo no Brasil e no mundo. Tá? Então, aqui, nós tivemos primeiro a Emenda Constitucional 95, em seguida tivemos a reforma trabalhista, as leis de terceirização, que está incluído também na reforma trabalhista. Que não gerou empregos, né? Que não gerou emprego, ao contrário, aumentou a informalidade. E deu 2 milhões de desempregados no Brasil. Legalizou os empregos precários, que são o emprego por tempo determinado, temporário, o teletrabalho. O famoso bico, né? O famoso bico. Né? Então, o que acontece? Essa reforma da Previdência, ela é a menina dos olhos do mercado financeiro, por quê? Porque aqueles 25% do orçamento da União, que é destinado à Seguridade Social, o sonho do mercado financeiro é apropriar esse montante de recursos aí, em torno de 740 bilhões para as chamadas administradoras de fundo de pensão e os bancos. Só que esses... O que acontece? Eles vão criar um sistema chamado de capitalização da Previdência, que vai mudar totalmente o tipo de contribuição que o trabalhador faz. Ele deixa de contribuir para um fundo público solidário, que vai para um único fundo, onde todos os trabalhadores com vínculo empregatício contribuem, tem esses 3 vertentes de contribuição aí, né? Que é patrão, governo e empregado. Aí o que acontece? Os 2 sonhos que eles têm: pegar o dinheiro e não contribuir com a Previdência. Exatamente. Né? Ou seja, quando instituir... É o sistema chileno que a gente sempre fala nele, né? Que o patrão não paga, só o trabalhador paga 10%. Trabalhador, é o que eles chamam de regime de capitalização. Regime de capitalização. Quando for instituída a capitalização da Previdência, vai migrar essas contribuições do Fundo Público Solidário do trabalhador e vai para uma conta individual de poupança capitalizada. Quem aplicou em fundo de capitalização de banco sabe muito bem que a gente contribui com 100 e recebe 80. Isso. No caso da capitalização da Previdência, aonde ela foi instituída, o que se provou é que a gente contribui com 100 e recebe menos de 50. Recebe 30% do que a gente contribuiu. Isso quando recebe. Por quê? Porque a situação é muito pior do que você fazer uma poupança normal, né? Em qualquer banco. Por quê? Porque é uma poupança que não é você que administra, é o banco que administra, o gestor é o banco, ou então o fundo de pensão que administra, que pega aquele bolo de dinheiro que antes era do fundo público e aplica em papéis de risco, altamente rentável. Para a gente lembrar de papel de risco, né? Vamos recordar de algo muito recente, que é a riqueza do Eike Batista. Exatamente. Que evaporou assim, praticamente de um dia para o outro. Né? Ele saiu de 7º homem mais rico do mundo, que era dinheiro assim, de papel, né? Ele tinha papéis que supostamente valiam dinheiro, para ser hoje uma pessoa processada pela justiça, né? É uma situação de dificuldade financeira. Então, o banco privado que vai administrar o dinheiro do povo pode pegar esse dinheiro do povo, do trabalhador, e
aplicar errado e esse dinheiro simplesmente desaparecer, né? Não, eles podem além simplesmente disso, dar falência no banco. E além disso, tem a taxa de administração que é muito alta. Que hoje, se eu pegar, cada trabalhador pegar o seu dinheiro e colocar numa poupança comum, ele não tem taxa de administração. E ele tem... Bem lembrado. Né, e ele tem relativa governabilidade sobre o que ele aplica. No caso do dinheiro aplicado em poupança, em previdência de capitalização, o trabalhador não tem domínio algum, quem vai gerir são os fundos de pensão e os bancos. E hoje o INSS, ele não faz esse tipo de aplicação, né? Como que a Previdência administra o dinheiro? Eles compram títulos públicos ou o dinheiro fica lá? Forma-se aquele montante? O dinheiro fica lá, né? E o dinheiro na verdade, o dinheiro é utilizado. É né? utilizado. Esses desvios que a gente fala aí, da DRU, e é na aposentadoria, nos auxílios de pensão. É aposentadoria, é pagamento de outras despesas do governo, ou seja, não é um dinheiro que vai encher o bolso de um banqueiro muito ambicioso, né, Leonardo? Ele vai ativar os investimentos públicos, as políticas públicas, né? Inclusive o dinheiro do INSS foi usado para construir a ponte Rio-Niterói, né? Exatamente. Os juros, o FGTS por muito tempo, antes de destruírem também o fundo do FGTS, que é dinheiro nosso, né? O FGTS por muito tempo, inclusive, foi quem financiou as principais obras de infraestrutura aí dos tempos áureos nossos passados aí. Então, na realidade, o objetivo dos banqueiros como o ministro da Economia, Paulo Guedes, é apropriar desse dinheiro, e isso está num contexto de expansão do domínio do capital financeiro no mundo, né? Essa história de previdência privada, ela se alastrou pelo mundo, só que como a previdência de capitalização no Chile foi um fracasso, levou os velhinhos ao suicídio, porque o que aconteceu? Quando você contribui com 100 e recebe 30, é um dinheiro insuficiente. Lá, 60%... Para as pessoas terem uma ideia, é como se alguém aqui no Brasil tivesse que sobreviver com R$700 por mês. Com R$700 por mês, Não dá para viver. Menos da metade do salário mínimo, que as pessoas estão recebendo, a maioria, e grande parte deles não conseguem. Por quê? Porque nós vivemos num país muito desigual e com grande informalidade, um grande índice de informalidade, ou seja, de pessoas que trabalham e são assalariados e não tem vínculo formal empregatício, não tem como contribuir, fazer sua poupança. E tem um pessoal aí falando o seguinte, né, que vem com aquele papo de que basta querer que você consegue. Eles estão falando o seguinte: gaste menos do que você ganha. Só que num país onde 90% da classe trabalhadora recebe menos do que o auxílio moradia de um juiz eco, tipo o Sérgio Moro, como é que a pessoa vai guardar dinheiro, né, Leonardo? Qual que seria o salário mínimo? Porque o salário mínimo a gente entende como um salário que contemplaria as despesas mínimas de uma vida mínima para um cidadão exercer sua cidadania nesse sentido, né, econômico. Qual que seria hoje, pelo DIEESE, um salário mínimo? R$3.960 seria o valor, né, a valores do mês passado. Aí o DIEESE, para fazer esse cálculo, ele utiliza os princípios constitucionais do artigo 7º, inciso 4º da Constituição, que define 9 necessidades. Artigo 7º, criticado pelo Bolsonaro após a vitória dele, né? Na plateia de empresários. Diz que o artigo 7º atrapalha os empresários que sofrem muito. Eles querem tirar esse artigo da Constituição. Você que quer viver bem aí, tem gente contra a sua vida aí, viu? Pois é, eu quero dar uma boa noite aqui agora para o Ariberto Ferreira. Obrigado, viu, Ariberto? E também para Maria Amália. Isso aí, deixa a Leila terminar. Vai, Leila. Então, aí 9 necessidades, que são o vestuário, alimentação, moradia, que é a habitação, transporte, saúde, educação, lazer, higiene e previdência social. Ou seja, tudo aquilo que dá um mínimo de qualidade de vida. Para uma família padrão, esses R$3.960. Hoje, por exemplo, a nossa cesta básica está em torno de R$300, nossa cesta básica.
É quase um terço, né? Mais de um terço do salário mínimo. Mais de um terço do salário Goiânia é uma mínimo. das cestas básicas mais caras, 41% do salário líquido. Goiânia tem uma das cestas básicas mais caras. Ela é intermediária, ela não é a mais cara, mas também não é a mais barata. Ela é intermediária. E hoje com o preço do feijão aí, Hoje, 10 no mês de janeiro, a gente teve um repique de aumento, mais de 1%, mais 1, qualquer coisa, por conta do feijão. Né? O feijão está aí, tem uma variação em torno de 10%. R$10 hoje eu vi o feijão. Se eu não me engano, agora mas me parece que naquele poema do Brecht, né, ele fala que o pior analfabeto que existe é o analfabeto político, e depois ele fala que tem que saber que o preço do feijão está ligado à política, né? E agora nós estamos aí. E é ligado à política, porque o preço do feijão é determinado por políticas públicas, né? O que é que você planta, o que é que você colhe, e que imposto você aplica no produto. Se tem subsídio ou não, por exemplo, o Paulo Guedes quer acabar com tudo, né? Com todos os subsídios. Coisa, Flávio, trazendo lá para a provocaçãozinha. Paulo Guedes é exterminador do futuro e do presente, né? O presente ele já está arrebentando, onde que acharam né? aquele indivíduo? Outro dia eu peguei ele elogiando o Pinochet na internet, viu? Mas Paulo claro, Guedes. é Chicago mas ele ajudou a aplicar lá. Os Chicagos. Agora, assim, a gente. Eu até queria te perguntar, por que os militares não vão fazer parte, especificamente falando dos militares, na sua opinião, Leila? Olha, na minha opinião, todos esses segmentos que não estão na reforma da Previdência é porque ela é prejudicial, ela é uma reforma perversa, e quem não está dentro é porque tem poder. Eles estão organizados. Eles estão organizados o suficiente para garantir os seus privilégios, que é o judiciário, o legislativo e os militares, principalmente. Né? E assim, os militares, nesse momento, eles vão ser uma peça importante. É até complicado a gente falar isso, né, Leonardo? Leonardo, que é da segurança pública. Mas, na hora de reprimir quem fizer manifestações, eles serão uma peça fundamental. O poder deles é definido não só porque eles estão no poder, ocupam poder público, né, agora com o governo Bolsonaro, mas também porque eles têm a arma na mão, né? Não, mas o que acontece é o que vem o ator e diretor, que lançou o Marighella agora, o diretor Wagner Moura diz a polícia aqui, a polícia no capitalismo, no Estado capitalista, ela protege o Estado e as corporações. E os grandes capitalistas, ela não as pessoas se interessa ricas. em proteger o povo. Tanto é que quando eles precisam... É a polícia militarizada. A polícia instituição, como todo o sistema, lá do guarda da esquina até o juiz, lá do Supremo Tribunal, eles arquitetam tudo para proteger o sistema. Não adianta. Quando você precisa de um apoio policial mesmo, enquanto cidadão, por conta de um crime... Não que a gente esteja falando mal da polícia. Que expôs a sua vida. Não, a gente está... Da instituição. Está falando do objetivo. Isso. As pessoas têm que se respeitar e entender que a polícia não foi criada e não está trabalhando para elas. A polícia está trabalhando para outra coisa. Tanto é que eles criminalizam muito fácil, a coitada põe a culpa na vítima. Toda vez que eles não conseguem, que o negócio é de barreira social, por exemplo, o número de crimes violentos explodiu aí nos últimos 3 anos, justamente por conta de todo esse contexto social, né? Você acha que mesmo que esse pessoal aí, da reforma da Previdência que ficou fora, eles estão preocupados em pobres se matando? Na verdade, eles querem vender arma para os pobres se matarem. Para ter lucro, né? Eu quero desejar um boa noite. Eu rasguei o verbo também. Isso mesmo, aqui, Alice Jonas, meu amigo Tiaguinho e também Edson. Obrigado. Mas, por exemplo, se não tivesse essa força bruta, a reforma trabalhista não teria sido aprovada, porque teve uma manifestação em Brasília. Se não tivesse essa força bruta, a PEC da morte forte, né? não seria aprovada. Inclusive, na aprovação da PEC dos gastos públicos, né, que está em 95, está tirando o povo o direito de ter um mínimo de atendimento do Estado. Isso. Teve gente que dilacerou a mão. Teve essa cena. Então, as pessoas precisam entender que, às vezes, a gente fala, não é para afrontar ninguém, é porque as pessoas têm que olhar para elas mesmas e ver onde que elas estão nesse sistema, o que elas têm e o que elas não têm, porque o que tem de poucas pessoas aí explorando essas multidões e vivendo maravilhosamente bem, as multidões vivendo muito mal, e se, por exemplo, essa reforma da Previdência passar, o que vai ser das pessoas que não vão se aposentar?
vão virar miseráveis, né? Não tem como, porque nossa referência é o Chile, que os idosos, eles ficaram sem rendimentos, começaram a se suicidar. Essa semana passada saiu uma notícia de mais um casal que se suicidou, um casal de idosos. Acho que até o Leonardo compartilhou, se eu não me engano. Sim, eu compartilhei. Que não tem, por ter rendimento insuficiente de aposentadoria, eles não conseguiram aposentadoria. O nível de desespero é tão... E tudo isso, as pessoas têm que entender que é uma questão relacionada à ambição e à ganância dessa minoria que controla a maioria, né? De pessoas muito ricas. As pessoas ficam defendendo capitalismo, empreendedorismo, mas não têm condições de buscar financiamento e abrir os seus próprios negócios. E às vezes são pessoas extremamente talentosas. E esse Estado que estão criando agora não abre nenhuma oportunidade para quem tem talento. Outra coisa que a gente sempre cita aqui com relação a esse lobby que fazem com relação às privatizações, a todos os âmbitos e todos os níveis, né, é que as privatizações são... no melhor cenário, é um aumento de carga tributária. Sim. Você parou para reparar nisso? E as pessoas me perguntam, mas como assim, Leonardo? Não mexeu em imposto? Como que você me fala que privatização é aumento de carga tributária? Cara, se você tem 10 coisas lá, que você está pagando por 10 coisas, e aí tiram 3, você está pagando por 7, e você está desembolsando a mesma quantidade de dinheiro, então quer dizer que está mais caro. Claro. Então é um aumento virtual da carga tributária, e que principalmente o discurso midiático, né, corporativista, ele simplesmente omite isso, e as pessoas veem aquilo. Eu acho que por uma vontade de se enganar, sabe? Acho que... E às vezes fazer parte da turma, né? Que por exemplo, um exemplo de privatização que deu errado aqui em Goiás, a privatização da CELG, né? Eles estão propondo até CPI para investigar, né? Mas dizer mesmo que a CELG até 2014 rendia 800 milhões por ano de lucro. O dinheiro ficava aqui, não ia para a Itália, não, hein? De lucro, né? Mas esse é um fato, né? As empresas no Brasil que são privatizadas, elas não são empresas ruins, ineficazes. Não. São empresas lucrativas. A própria Vale, que está dando esse problema todo agora com esses... Matando gente, soterrando cidades. Na época, foi vendida a preço de banana e era muito lucrativo. Então, essa é a questão. Eles, por exemplo, falaram para a população que se cobrasse as bagagens, né, nos aviões separados, que iria reduzir o preço das passagens. Aumentou. Falaram que se aprovasse a reforma trabalhista, iria aumentar as contratações. Aumentou o desemprego. Falaram que se não aprovasse a PEC dos gastos públicos, a economia, o Estado brasileiro não iria funcionar. Só que tem estudo, se eu não me engano, do Tribunal de Contas da União, que diz que o Brasil vai entrar em colapso em 2024. Você não vai ter atividade econômica para arrecadar. Porque o que acontece? Você destrói Eles o sistema. mentem para o povo. Você quer tirar 1 trilhão do salário do povo, que é o que movimenta a economia, não é a economia de consumo. Aí você quer tirar os investimentos públicos através da PEC 95, a PEC do fim do mundo. A economia e cai a arrecadação. Além piora a situação, né? Você que é o que aconteceu com essa recessão que teve em 2015 e 2016. Né? Um dos problemas porque, assim, se a gente for analisar a questão da Previdência, que é o nosso tema aqui, ela foi superavitária até 2015. Exatamente. Teve um problema de caixa em 2016 para cá. Graças a uma recessão econômica. Graças a uma recessão econômica aí que deu um baque de 8% a 10% de retração econômica. E isso caiu a arrecadação, diminuiu a contribuição para a Previdência, porque o número de desempregados dobrou, né, de 6 milhões de desempregados para 14 milhões. E quem foi contratado é subcontratado, né? Não tem nenhum direito. Informalidade não contribui, aumentou a informalidade, que é em torno de 23 milhões, e os informais não contribuem para a Previdência, né? Eles não têm vínculo empregatício formal. Ou seja, o resumo disso que a gente está dizendo é que eles forçam essa bola de neve destruidora. Claro. Exatamente. E que tem quem ganha com ela. Porque a questão é o seguinte, são pessoas arrojadas, inteligentes e ousadas que conseguem tirar da massa, né, um pouquinho que elas têm e acumulam para eles. Isso é verdade. O ruim dessa história, dessa circunstância, é que você está condenando aí 200 milhões de pessoas, né? Claro. Porque não adianta aí você, que é classe média alta, com seus rendimentos acima da média, mas eu ganho acima de 90% da população, cara, isso volta para você. Não adianta. Por exemplo, o pequeno empresário, se não tiver quem está ganhando mais ou menos bem, não vai vender. Exatamente. Mesmo os bancos ficam com esse papo aí, mas o número 2 do banco
porque o número 1 lá dos acionistas, ele está bem. Mas o número 2 do banco, ele está correndo o mesmo perigo que a gente está correndo. Leila. Então, a gente não precisa de reforma da Previdência. Não, Na verdade, a gente precisa de inclusão, de precisa colocar o povo para viver bem. de uma gestão melhor da Previdência. Isso que a gente precisa. E vamos nos nesse lembrar caso. que mesmo dentro do sistema capitalista, nós tivemos um presidente que agora está sequestrado, não vamos nem falar que ele está preso, que mostrou que é possível crescer, que é possível negociar na base do ganha-ganha, porque na era Lula os empresários ganharam muito dinheiro, os bancos ganharam Salário muito mínimo dinheiro e a aumentou. população viveu melhor. Verdade. E, Você tem Leila, aí a questão que a gente sempre toca aqui, a questão do mapa da fome da ONU, né? bem lembrado, E que se as Leonardo. pessoas não se sensibilizam com o Brasil voltando ao mapa da fome, elas são o quê? Não são pessoas, né? Porque não é possível um negócio E foi desse. uma grande vitória da era do PT nos governos, foi ter tirado. E engraçado, o Brasil celeiro do mundo e permitia que pessoas morressem de fome. A questão da reforma da Previdência, ela é uma luta internacional, né? Vários países, inclusive a Nicarágua, está enfrentando problemas com ela, né? Para aprovar. A Argentina conseguiu aprovar, a França enfrentou muitos problemas. Aí a gente estava até conversando, né, esses dias, e aí você falou que isso era uma readequação do capital financeiro internacional. O que está acontecendo no mundo em relação ao dinheiro que tem no mundo? O dinheiro que tem no mundo é o seguinte: por um longo período, depois de várias crises mundiais, né, o capitalismo teve um fôlego, né, o capital produtivo no mundo teve um fôlego, mas ele investia e ele se expandia no mundo de uma maneira assim, voluntária e unilateral, ou seja, não havia uma articulação e organização dos capitalistas e do capitalismo no mundo. O que houve depois dessa crise financeira mundial de 2008 é que houve uma caída de ficha no capital financeiro, porque havia um clamor geral contra o neoliberalismo, né, por conta dessas crises provocadas pelo capital fácil, volátil, né, online, né, ágil, né, e de ganho fácil e astronômico, para que seja regulamentado o funcionamento desses capitais. E aí eles resolveram se organizar. Eu estou resumindo aqui uma saga que é uma coisa muito mais profunda do que eu estou falando, mas, assim, resumindo para mostrar como é que eles estão se posicionando nesse contexto, né? E aí eles agora estão se articulando mundialmente. E olha que é uma articulação muito bem feita, uma né, articulação Leonardo? muito muito bem feita do capital financeiro. De que forma eles estão se organizando? Através das empresas, impondo poder nas empresas, no sistema produtivo, de tal forma que o sistema produtivo fica no segundo escalão, né? Então isso quer dizer acontece. Que o capital financeiro Está preponderante, né? Ele está sequestrando o orçamento dos estados nacionais, seria isso? Exatamente. Então, o que está acontecendo? Essas reformas agora que estão acontecendo no Brasil, elas já estão acontecendo em alguns países do mundo. A reforma trabalhista está acontecendo, já aconteceu em vários países do mundo. Inclusive, na Espanha foi um fracasso total. Retumbante o fracasso da Espanha. Essa história de ajuste também. Por que isso, né? Porque o capital financeiro, a bandeira principal dele é o Estado mínimo, porque para o capital financeiro ser preponderante e comandar o poder no mundo, ele precisa de menos Estado, ele precisa abocanhar recursos do poder público, né? E destinar e canalizar esses Mas recursos Estado do poder mínimo público para o povo, então, para a pro população. povo, Para o pro grande povo. capitalista. Estado mínimo não tem significa Estado o mínimo. seguinte: significa menos serviço público e menos atendimento para a população. Por exemplo, eu vi né? uma matéria compartilhada Gastar aí menos que com serviço o público. governador de Goiás, Ronaldo Caiado, quer fechar 17 escolas. Então, isso é um exemplo de Estado, fechamento de escolas né? públicas. Essa história de privatização, ela está no bolo dessa redução do tamanho do Estado, porque significa reduzir serviço público de saúde, reduzir serviços públicos de educação, de políticas públicas que promovam a equidade. Né? Porque não é todo mundo que tem condições de pagar, então o Estado tem que impedir que as pessoas morram, mas parece que agora as pessoas querem matar as outras, né? Fome, por falta de remédio. O velho Keynes, que é um economista famosíssimo, falamos dele aqui já, que criou essa
essa teoria de que o Estado deve ser o indutor do desenvolvimento, né? Deve interagir com o setor privado no sentido de promover o desenvolvimento, né? Ele, na verdade, ele promoveu a salvação do capitalismo, Claro. porque o capitalismo ele é excludente, né? E o sistema financeiro, o capital financeiro, ele promove mais ainda o aprofundamento da exclusão. Por isso, eles não querem nenhum tipo de modelo econômico keynesiano ou de qualquer outro gênero, né, que possa promover, né, que o Estado possa ser o indutor do desenvolvimento, promover o desenvolvimento econômico, aquecer o mercado interno, o setor produtivo. O que eles querem é que o setor produtivo esteja em segunda linha, subjugado, né? Subjugado. Vamos só lembrar de um caso agora, que, por exemplo, a Ford já está anunciando fechamento de fábricas aqui no Brasil, mas a GM também está ameaçando fechar. E aí perguntaram para o Paulo Guedes se ele ia fazer alguma coisa, e ele respondeu o seguinte, falou, se quer fechar, fecha. Quer dizer, isso é privilegiar o capital financeiro, ou seja, vai fechar uma fábrica, tem problema, deixa os bancos de lucro, demitir 20 mil pessoas, 20 mil pessoas com um raio de destruição aí para 100 mil pessoas, expor essas pessoas, né, a precisar mais do Estado e lá na outra ponta, o que ele faz? Ele destrói o Estado. Ou seja, é uma forma de exterminar então, esses especuladores pessoas. como o Paulo Guedes, eles só pensam em cifrão, eles não estão pensando na produção, no alimento, nas prosperidades de uma nação, da população, nada disso. Só que lá eles querem ganhar fácil, acumular riqueza, quer fazer parte daquela proporção mínima de uma nação, de um segmento da sociedade que tem ganhos astronômicos e fácil. Né? Milhões. Ganha milhões. Então, para isso, essas reformas atendem a esse objetivo de preponderância do capital financeiro, tanto no que se refere ao ajuste fiscal, que precisa de ajuste fiscal? Precisa de ajuste fiscal, mas nós precisamos de um ajuste fiscal que não sacrifique a população. O que nós temos hoje é escandaloso. Nós precisamos de uma reforma bancária, que nós temos a maior taxa de juros do mundo. Nós temos dívida interna? Temos dívida interna. Os demais países do mundo também têm dívida interna. Inclusive, que a maioria acima de 100% do PIB. Japão e Estados Unidos têm dívida acima de 100% do PIB. É o que mais deve. Aí vocês me perguntam como é que eles sobrevivem com tamanha dívida. Porque lá o capital financeiro, o setor financeiro não é concentrado como no Brasil, e ele é regulado, ele obedece regras que não obedece aqui no Brasil, aqui eles fazem chantagem com o governo. Quando lança qualquer medida, qualquer articulação governamental que, porventura, possa levar a uma decisão governamental que não promova o ganho lucrativo do capital financeiro, eles fazem aí, bolsa cai, eles derrubam o governo. Aumenta. Eles derrubam o governo. Né? Não, derrubam o governo. E é como a gente fala, os casos são clássicos. Os 4 golpes aí incluindo o republicano, eles foram por conta disso, exatamente, de especulação. Então, o que a gente precisa muito mais, nós não precisamos de reforma da Previdência no momento, a gente precisa de melhorar a gestão da Previdência e precisamos de uma reforma bancária que diminua essa taxa de juros, que estabeleça uma concorrência e que desconcentre o setor bancário, o setor financeiro, e que imponha a queda da taxa de juros, porque nos outros países, qual a diferença? Eles têm dívida muito maior que a nossa, mas eles pagam em longuíssimo prazo, de 30, 40 anos. Dizem que dá uma carência até de 2 anos para começar a pagar. A juros próximos de zero. Aqui nós estamos, por mais que a taxa tenha caído agora, e que caiu não foi por mérito do governo, foi exatamente porque teve uma recessão profunda. Se os juros não caíssem, o número de desemprego ia ser muito maior, a recessão ia ser muito mais profunda, foi obrigada a cair essa taxa de juros, e mesmo assim, nós temos uma das mais altas do mundo, que é 6,3% da taxa Selic. Então, e para o pessoal entender o porquê que eles não... fala assim, mas então a taxa caiu, vocês estão falando aí que o governo não teve nada a ver. Cara, o que a gente está tentando explicar é que esse sistema ele é parasita
do Estado Nacional, é parasita do nosso dinheiro, parasita do orçamento público. Porque se você deixa quebrar, você não tem. Então o parasita, quando o hospedeiro morre, ele não tem mais quem sugar. Boa. Não é exatamente Gostei isso. da metáfora, Não é exatamente isso. Gostei da metáfora. Porque é o seguinte, quando você vai num local, o exemplo, que não existe estado zero, Sudão, lá, não sei da onde, cara, você não tem esses neoliberais, porque eles não têm um Estado Nacional organizado para sugar. E aí, quando você organiza um Estado, você está lá lutando para que as pessoas tenham o mínimo de dignidade, e vem os parasitas. Entendeu? Incuba lá e fica lá te sugando, te minando. Não, o bom é Estado mínimo, o bom é Estado mínimo. E aí você trabalha 40 anos, né? Que é o que querem fazer a gente trabalhar, até morrer. Quando você consegue aposentar, você não tem dinheiro, você fica com vergonha e suicida. E esse parasita é o neoliberalismo. O resumo, eu acho que é isso. Então, essas reformas todas, tanto a reforma trabalhista quanto a reforma da Previdência e a emenda constitucional, todas elas levam à redução do papel do Estado, porque quando congela o orçamento, né, por 20 anos, né, reajustado só pela inflação, que significa nada, porque a população ela vai aumentar, vai nascer mais crianças, vai envelhecer a população, vai precisar de muito mais recursos da União para atender, né, todas as necessidades e os serviços que a população necessita. Se congela, isso não existe, você fazer isso que no Brasil foi feito, porque quem deve manusear essa questão dos recursos, qual é a estimativa orçamentária, da lei orçamentária anual e tudo, não é uma legislação, não é a Constituição, como eles fizeram a emenda constitucional. Tem que ser uma coisa conjuntural, uma medida conjuntural, uma medida de governo. Que atenda a maioria do povo. Que atenda a maioria, que esteja dentro de um parâmetro orçamentário. É verdade. Eles acusam, principalmente o atual, que se diz presidente aí, aquele o qual eu nem falo o nome, Flávio, ele acusa... treva, né? Ele acusa a oposição de cegueira ideológica. Mas, na verdade, quem não está contemplando 90% da população por conta de uma cegueira ideológica é justamente ele. É verdade. Gente, chegamos, né, na fase final. Leonardo, mas que trem... Hoje passou rápido, foi bom, né? E aí, assim... Até eu, que não sou muito de falação, até achei bom. Não, mas aqui a falação hoje eu tô caladinho, você imagina. Mas eu queria só agradecer o pessoal e, assim, agradecer demais a presença da Leila. Obrigada. Pessoal, não é uma maluca igual eu falando bobeira não, viu, pessoal? Economista. É uma pessoa super credenciada para estar falando o que está falando. Por gentileza, novamente a gente pede que se respeitem enquanto cidadão e presta atenção no que faz bem para você, no que não faz, e vamos caminhar junto aí para o bem de todos, né, Flávio? Isso mesmo. Leila, o nosso recado. Valeu, muito obrigada, gostei muito da conversa, realmente eu me senti aqui no Roda Viva. Amei. Ô, Leila, eu quero agradecer, viu, a gente, né, fizemos os convites, né? E vamos continuar convidando aí, porque ajudou demais suas explicações. O Leonardo também, como sempre, aí, né? Ajudando a gente a fazer esse debate, né? Eu acho que esse programa, ele contribui muito, porque, assim, o que é uma coisa que a gente fica indignada? A gente que mexe muito com a realidade econômica e com as estatísticas e analisa isso no dia a dia, por conta do trabalho que a gente faz. É que as pessoas, lamentavelmente, elas não gostam de política, até porque a mídia levou as pessoas a antipatizarem por política. E a política ela é essencial para a decisão do rumo que um país vai, para que situação a sua vida vai ter, né? A própria vida vai ter. Se vai ter mais muito triste você ouvir um jovem falar que não gosta de política, e você, na própria família, quando você fala de política, é um silêncio absoluto, as pessoas não gostam de discutir. É uma situação vexatória. Eu acho isso muito ruim para o Brasil, porque a gente pode olhar os países desenvolvidos. O país que se desenvolve é o país que a população tem participação de cidadania, de poder de decisão, de poder interferir nas decisões dos parlamentares. Pressionar, fazer o que a burguesia faz com os políticos, porque eles pressionam e ganham, né? É o mínimo é o que a gente diz aqui, de se respeitar. Isso. Qual é a posição que eu tenho que tomar? Vamos analisar, vamos conversar sobre? Eu acho que realmente falta. E eu acho muito gostoso falar de política, de economia, eu acho muito legal, porque eu falo de política assim, porque a economia você não pode desvincular da política, porque
a política, ela opera a economia, né? Então não tem jeito. O economista não faz nada, joga as ideias, mas o político que opera. É verdade. Então, assim, a economia política é fascinante, né? Tem vários cientistas na história que foram cientistas políticos e economistas fascinantes. Então, que mudaram a situação, né? Assim, mudaram a realidade. Pois é. Né? Isso mesmo. Então é isso aí, né? Mais um programa e a gente vai continuar fazendo. Lembrando que o velho Marx disse, né? A todos conforme a sua necessidade, a cada um de acordo com a sua capacidade. Então, nós temos que criar um sistema que seja inclusivo, não é? Exatamente. As pessoas criticam muito Cuba, mas o próprio direitista Ricardo Amorim soltou uma pérola que nós sempre vamos utilizá-la, né? Em Cuba, o que funciona, apesar de todos os problemas que o regime cubano tem, mas o que funciona lá é saúde, educação e segurança. O que ele disse acho que assim, nós o que queremos funciona tudo isso. muito bem lá são só 3 coisas. Isso. É só a saúde. É o que não funciona no capitalismo. E ele é contra nós, né? E a educação. É o que funciona muito bem. Rapaz, eu estava assistindo aquilo, eu pus a mão na cabeça, como assim, gente? Pois é, mas é isso aí, gente, ó. Muito obrigado. Sexta-feira que vem, às 19h30, nós estaremos aqui mais uma vez, discutindo assuntos que são importantes para a nossa vida real. Forte abraço, né? E até o próximo programa. Muito bem.